E aí, pessoal, e no Formiga da Tela de hoje vamos falar sobre deslumbres visuais, pois hoje a pauta é a arte do Dave McKean. E antes de começarmos a falar sobre esse grande artista, já solta seu like aqui no vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber uma notificação toda vez que um vídeo novo nosso for ao ar. Bom, então estamos oficialmente adentrando aqui o território dos sonhos. Dave McKean, ilustrador e desenhista inglês, nascido em 1963. Até curioso a gente fazer um programa sobre um cara que é quase que estritamente um ilustrador, um desenhista e não um autor propriamente dito. É raro, acho que a gente nunca chegou a fazer algo assim. Não que eu me lembro. Alguém que seja estritamente um artista, né? Não alguém que escreva e tal. Não lembro da gente ter feito, acho que não mesmo. Mas acho que é muito... Acho que é honesto da nossa parte começar com um cara como o McKean, porque, lógico, eu não vou cair na besteira de dizer, de todos os artistas dos quadrinhos ele é o mais reconhecível, porque isso seria um exagero sem tamanho e desnecessário. Mas assim, é muito provavelmente um dos caras com um estilo, uma arte mais distinta, né? Porque ele reúne um conjunto de influências que são tão... díspares, que são tão, assim, distintas, né? Não tem como colocar de outra forma, e que funcionam tão bem. Ele é fruto, na verdade, isso eu arrisco dizer com alguma certeza, ele é fruto de um momento muito específico dos quadrinhos. Assim, eu acho que se ele tivesse surgido antes, né, ele começa a carreira dele ali na metade dos anos 80, justamente quando ele conhece aquele que seria o maior parceiro da carreira dele, que é o Neil Gaiman. Dá pra ver aqui. Né? Se ele tivesse surgido, por exemplo, 10 anos antes, talvez a maneira como ele pensa e faz arte não tivesse sido tão contundente quanto foi com a parceria dele com o Gaiman. Até mesmo porque o que ele usa de experimentalismo, a arte dele é praticamente experimental, né? Eu diria que a arte do McKean é quase tátil, assim, ela é quase sensorial. Nossa, sabe? Legal isso, cara, é mesmo, pode crer. Eu lembro que a primeira vez que eu tive contato com a arte do McKean, pelo menos a primeira vez que eu olhei assim e fui hipnotizado, eu era muito jovem, nem lia quadrinhos na época, mas eu acho que eu tava numa banca de jornal, acho que, na verdade, eu meio que lia, mas lia tipo Batman, tipo, assim, eu era bem criança, mas eu vi o encadernado, acho que da Conrad, da capa da Estação das Brumas, que tem os peixes, ela tá uma capa maravilhosa, assim. Eu olhei, eu não sabia o que era aquilo, não sabia se era uma revista de aquário, tal, não sei o que, seria uma bela revista de aquário. Sim. Aí, a primeira decepção na época, né, tipo, que eu costumava, enfim, os meus quadrinhos era Batman, Super-Homem, assim, era só super-herói. Aí eu olhei, fiquei curioso, eu peguei e abri e eu olhei aquela arte e deu, nossa, que bosta. Eu pensei que o quadrinho todo, né, era aquilo lá e tal. Mas, assim, foi engraçado que aquela capa, assim, me cativou. Aí depois de um tempo, assim, eu ficava vendo, né, as várias edições da Conrad e achava super bonito e tal, só que era muito caro pra eu comprar. Então eu demorei muito pra acabar comprando o Sandman, né? Mas aí depois, quando eu passei a ter contato mesmo com o autor, quando eu passei a ler quadrinhos de uma forma um pouco mais aprofundada que só pegar o vilão da semana do Batman, tal, o vilão do mês do Batman, aí você começa a entender, assim, toda essa particularidade da arte do McKean, né? Eu lembro até que teve um tempo que eu trabalhei como monitor de uma exposição de arte no Sesc Pompeia, onde era uma exposição de artes interativas com o público, só que interativa assim, a pessoa toca na obra, deita na obra, tal. E o McKean, ele é um dos únicos artistas visuais, desenhistas, ilustradores, que eles conseguem me passar essa sensação tátil, como eu falei, porque a arte dele é aquela arte que ela tem várias camadas, mesmo sendo É uma 2D, coisa tridimensional, né, cara? Tridimensional sendo em 2D, Sendo né? em 2D. E isso muito por causa do experimentalismo dele. Então ele não usa só traço, ele usa recorte, ele usa xerox, ele usa película queimada, película rasgada. Ele usa de tudo até chegar numa impressão onírica mesmo, né? Então, como você falou no início do programa, vamos adentrar ao mundo dos sonhos. Eu acho que ele consegue total isso, né? Eu acho que uma das coisas mais... A gente falou da tridimensionalidade, assim, ele pensa a arte de forma tridimensional, né? E não à toa ele tem, assim, como referência alguns pintores, alguns artistas plásticos e desenhistas que têm essa qualidade, que, assim, que pensam a arte, que pensam a forma
Mas aqui a forma num sentido abstrato, né? Isso. No sentido estritamente artístico. Ele pensa a forma. E não é que ele seja exatamente original nesse experimentalismo. Haviam artistas que já faziam experimentos com recortes, com fotografia. Um caso muito conhecido de um grupo independente de quadrinistas, o Bazooka Group, que já fazia isso, já publicava montagens em quadrinhos de fotos e tudo mais. Mas nenhum desses caras nunca chegou perto do brilhantismo do Maquin, e justamente porque ele tem essas referências que vêm de um aspecto do surrealismo, do movimento surrealista, mas é um aspecto marginal, né? Porque ele traz esses elementos de simbolismo que remontam a pintores como Gustav Klimt, que é uma das grandes influências alegadas dele, que era, assim, dos autores vienenses do período, do século XIX, era talvez o mais que eu não quero usar a palavra expressivo para não remontar ao expressionismo, mas assim, é um dos caras mais expressivos dentro do movimento simbolista. E já no século XIX era um cara cujas artes já provocava essa impressão de tridimensionalidade, porque ele usava muitos tons metálicos que provocavam um reflexo e misturava com tons pastéis, então dava aquela impressão de camadas, que é um negócio que o Maquin faz muito bem com a fotografia dele, né? Você vê que ele provoca esse jogo de luz e sombra que dá esse aspecto onírico, esse esfumaçado. É que ele dá uma profundidade de campo sem usar perspectiva. Isso, exatamente. Falta um diretor às vezes para dar voz. É uma profundidade de campo, exatamente, que só ocorre porque ele pensa o espaço dos quadrinhos e ele se apresenta eminentemente como um quadrinista, né? Apesar de ser um artista plástico, de ter trabalhado com cinema, música, um monte de coisa, ele se apresenta como um quadrinista, é a arte favorita dele. E eu acho isso muito interessante porque, assim, ele é um cara que pensa o espaço do quadrinho como um campo aberto, né? Que é por isso que eu acho que ele consegue transmitir esse simbolismo de forma tão contundente. Que, inclusive, assim, ele mostra a extensão do talento dele nisso aqui, que é no Batman, o Asilo Arkham. Não é o primeiro trabalho dele, inclusive ele, se eu não me engano, o Orquídea Negra de 86, que já mostrava, assim, toda a capacidade surrealista dele, mas ainda era muito mais um exercício artístico. O próprio Gaiman também ainda era meio cru na escrita, ele ainda ia evoluir bastante para o Sandman, mas com o Grant Morrison aqui no Asilo Arkham, ele subverte completamente... É um show de narrativa, né? É um show de narrativa, porque ele subverte completamente os padrões. Não, e é engraçado isso que você falou, porque, por exemplo, se a gente pega a parceria dele com o Gaiman, por exemplo, Sandman, ele não desenhou as histórias, infelizmente, né? Porque, poxa, aquelas primeiras, meu Deus do céu, mas enfim, isso aí é para um podcast até. Mas, assim, ele fez as capas, tal, tudo mais, e você vê que, assim, o conceito de Sandman, ele é muito mais bem representado na capa do que no miolo, né, em termos visuais. Só que daí você fala, poxa, legal, o Maquin faz esses experimentalismos, tal, fica lindo, tal, mas será que dá para construir uma narrativa de fato com esse estilo? E como você falou, no Batman Asilo Arkham, por exemplo, prova que dá, né? É claro que, assim, essa história em si, a própria sinopse do Asilo Arkham, já pede uma arte mais para esse lado surreal, mais por esse lado onírico, afinal tá falando do asilo, né? Tá falando dos loucos. Nós já comentamos sobre Asilo Arkham num videocast muito antigo, um dos primeiros que nós fizemos, que a gente comentou essa história e outras do Batman, então vale a pena dar uma corrida até lá. Mas só para falar um pouquinho, aqui, embora ele não use tantos recursos como ele usa em suas capas, ainda assim toda a identidade dele está aqui. Recorte, chuvisco, traços que não tem um contorno, assim, não é bem delineado, tal. Aqui ele consegue usar esse toque de sonho, ou melhor, esse toque de delírio na história que casa muito bem. Tão bem que você até deixa passar algumas mancadas que o roteiro dessa história dá, né? Também porque apresenta um Grant Morrison ainda aquecendo o seu estilo. Exato. Ali, na metade dos anos 80, o único dos três grandes, né, a grande ponta de lança da invasão britânica, o único cara mais maduro era o Alan Moore, né? O Morrison e o Gaiman ainda iam amadurecer.
Mas o que é interessante para mim no Asilo Arkham é que aqui o Maquin ele já apresenta outras duas grandes. A gente falou do Clint, né, por conta de todo o simbolismo, a coisa do jogo das artes plásticas para provocar essa profundidade de campo. E eu acho que aqui no Asilo Arkham o Maquin ele traz outras das suas grandes duas influências e pela primeira vez um quadrinista propriamente dito, que é o Bill Sienkiewicz, que já era um artista consolidado na época, trabalhou durante os anos 70 e a arte dele é magnífica. A gente falou um pouco dele no programa sobre Elektra Assassina. Isso. Vale muito a pena dar uma olhada também. Exatamente, vocês podem conferir um pouco da arte dele. E no Asilo Arkham, essa influência do Bill é bastante latente, mas as imagens de horror que ele provoca, porque eu acho muito legal do Asilo Arkham é que ele pega não só os vilões, mas o próprio Batman e ele transforma numa figura de horror. É um pesadelo. É um pesadelo, ele é o pesadelo dos habitantes do asilo. E ele só dá forma a esse pesadelo porque ele traz a influência de um dos pintores mais controversos do século XX, que é o Francis Bacon. O Francis Bacon, o pintor, não o filósofo, tá? Embora, incidentalmente, o pintor seja descendente do filósofo, mas isso é outra história. Eles têm um bacon em comum. Hoje eu tô bom. Tá, muito bom, Carlos Alberto. E o Bacon, ele é conhecido justamente por construir imagens de pesadelo, que eu falei da coisa da periferia do surrealismo. Ele usa muitos elementos de surrealismo, mas assim, o Bacon, ele é a completa perversão do manifesto surrealista do Breton. E assim, a antítese completa. Como se fosse o Giger, né? Como se fosse o Giger da pintura. Exato, exatamente. Que também é uma das influências do Maquin. E o Bacon, que é a completa antítese, por exemplo, de um cara como o Dali. Né? E ele usa esse modelo de horror para criar um pesadelo na forma do Batman. E isso aparece de novo nas capas do Sandman e nos trabalhos posteriores que ele faz como autor solo, né? No caso do Cages. Eu não lembro se tem publicação do Cages aqui no Brasil em português, eu tenho que confessar que eu li a versão gringa, mas mais recentemente também uma HQ maravilhosa, que é o Black Dog, Os Sonhos do Paul Nash, em que ele reconstrói as memórias do pintor Paul Nash, que era um ilustrador de guerra, um ilustrador da Primeira Guerra, e ele constrói imagens de horror e pesadelo com aspectos cubistas e surrealistas que mostram assim o domínio completo de um cara que é um artista plástico que pensa como um quadrinista. Exato. E o aspecto do terror do Maquin, ele é tão interessante justamente por causa disso, porque assim, você fazer uma história de terror visual, nenhuma arte que ela é estática, é muito difícil. Uma coisa no cinema que você pode fazer uma coisa super rápida, tal, daí a pessoa não tem aquele momento de parar e refletir sobre aquilo e racionalizar a maquiagem e tal, tudo mais. Você fazer um desenho, por assim dizer, dizendo de uma maneira bem grossa mesmo, um desenho pra assustar, é complicado. Chega uma hora que você começa a ver, é um desenho. Agora o Maquin, justamente por esse caráter surreal, esse caráter que não define a imagem, esse caráter tridimensional que a gente está falando, mesmo que uma imagem em 2D e tal, mantém o seu cérebro fazendo aquele lance do foco e você consegue ficar com esse assombro aqui. Então, como a gente falou do Asilo Arkham, é uma HQ de horror. Sim, é uma HQ de horror. Então, quando ele brinca com essa questão de pesadelo aí nessas outras histórias, puxa, funciona muito bem, assim, você retratar um pesadelo dessa forma, essa coisa que não é uniforme, essa coisa amorfa, essa coisa até Lovecraftiana, podemos dizer. Talvez a melhor representação de Lovecraft em obras que não são de Lovecraft são do Maquin, por exemplo, né? Então, isso é uma coisa às vezes mesmo genial. Coisas assim, pequenos detalhes, né? Vocês estão vendo a Coraline aqui na frente. Pô, é uma obra de tons infantis, mas que é uma obra de horror. E só é uma obra de horror porque não apenas pela excelente escrita do Gaiman, mas porque quando a gente pensa, por exemplo, na animação, que é baseada nos designs do Maquin, são pequenos elementos como, por exemplo, a Coraline com botões no lugar dos olhos. São elementos de surrealismo, mas assim, dentro de um contexto estético, dentro de uma ideia de imersão nessa profundidade de campo, porque assim, não basta você criar essa profundidade, como você mencionou, é preciso que você traga o espectador para dentro dela. Que eu acho que é justamente esse o choque que as capas do Sandman provocam em relação à arte do Sandman, porque a capa é um negócio que te chama, assim, com muita força, e a arte é um negócio mais... Ok.
Que bom que o roteiro é bom, né? Isso porque o Gaiman ainda dava umas dicas de diagramação, assim, de narrativa visual, que tornava uma coisa um pouco mais sofisticada, mas acho que se o Maquin tivesse sido artista durante esse tempo todo, talvez fosse ainda melhor. Mas se fosse o Maquin, o ilustrador do Sandman mesmo, a gente não teria o primeiro volume até hoje. Não, a gente tá vendo ainda o Sandman sendo publicado. Mas existe esse caráter de também entender a estética que ele tá trabalhando, porque não basta você, por exemplo, pegar essas influências, o Clint, o Bacon, o Sienkiewicz e jogar tudo de qualquer maneira. É preciso você pensar uma certa estética. E você vê que as artes dele são completamente particulares. Mesmo, por exemplo, você falou de uma experiência particular sua no começo do programa, eu recentemente tive um choque, sim, e recentemente mesmo, foi tipo coisa de um par de meses atrás, quando eu estava lendo alguma coisa sobre o álbum Scenes from a Memory, do Dream Theater, o Metropolis Parte 2, e em um determinado momento do texto eu vi lá, capa por Dave McKean. Cara, sabe quando cai a ficha? Fala, isso aqui é puro suco de Dave McKean, isso aqui é a cara do McKean, é a imagem de um rosto construída de pequenas cenas particulares, cenas de uma memória. E fala, puta que pariu, como é que eu não percebi isso antes? E assim, eu sabia que o McKean ele tem uma vasta carreira como ilustrador de capas de álbuns, né? Inclusive assim, uma proximidade muito grande com bandas de heavy metal, porque ele trabalhou para o Fear Factory também, ele trabalhou para o Machine Head, ele trabalhou para o Testament, assim, e uma capa melhor que a outra. Tem uma que eu acho muito bonita, que mostra a maneira como ele pensa, que é da banda chama Life of Agony, e eles têm um álbum que chama Soul of Searching Sun, e ele mesmo diz em uma entrevista, né, ele fala, puxa, o nome da banda já evoca uma coisa muito melancólica, muito triste, e o nome do álbum não. E aí ele fala, eu tentei construir uma coisa que fosse muito mais contemplativa sem perder o impacto. Então o que ele faz? Ele constrói todo um jogo de cena usando assim, a linha da tipografia da banda, dividindo um círculo que é metade um sol e metade um olho. Soul of Searching Sun. Cara, é o artista pensando a forma. Exato. É o artista comunicando e puxando você, fazendo com que você pratique essa imersão de uma maneira simbólica, abstrata, mas assim, que tem um sentido interno, que tem um sentido inerente. Cara, com certeza. E assim, isso é tão bacana na arte dele, esse lance do chamar que a gente tá falando, né, te chama pra dentro, é muito bacana que isso daí vai, no caso do McKean, vai além dessas histórias narrativas, dos quadrinhos, dos discos e tal. Vai também até pra parte de conhecimento científico, por exemplo, que eu esqueci de colocar aqui, então vou pegar agora. Mas talvez um dos trabalhos mais inesperados do McKean, né, que é a parceria dele com Richard Dawkins, né, cara, que é um cientista, um biólogo. Então tá aqui, que é a Magia da Realidade, onde é um livro de divulgação científica com artes do Dave McKean. Mas então, assim, cara, que coisa mais maravilhosa, assim, do que uma arte que te chama tanto para a parte das artes, por assim dizer, né, narrativa, tal, cultura, quanto também dessa parte de divulgação científica, cara. Quando eu vi assim, eu olhei e falei, não, é um outro cara com o mesmo nome. Aí você começa a folhear esse livro, A Magia da Realidade, e você vê que, caramba, mano, como que casa essa questão onírica do McKean com a realidade? E daí o nome do livro, A Magia da Realidade, o Richard Dawkins trazendo a realidade e o Dave McKean trazendo a magia. Exato. E fazendo assim uma coisa que eu acho muito legal. Deslumbrante, né? Exato, deslumbrante. Você pegar coisas científicas que, assim, eu sempre, desde criança, achava deslumbrante e tal, mas é uma coisa pouco acessível para as pessoas, né? E você trazer isso com essa questão super artística, super bacana, tal, para um público criança, adolescente, cara, sensacional, que artista, né? Até o próprio, a gente mencionou, né, o Black Dog agora há pouco. O Black Dog foi uma encomenda, né? Tem acho que é o Museu Imperial 1418, que reúne justamente conhecimento, peças, etc, tudo sobre a Primeira Guerra, daí o 14 a 18. E por conta disso eles encomendaram ao Dave McKean escrever essa obra, falar sobre a vida do Paul Nash, que foi o maior ilustrador da Primeira Guerra, e as imagens que o Paul Nash constrói, o artista Paul Nash, já são extremamente perturbadoras. E coube ao McKean trazer a visão como quadrinista
para continuar provocando o mesmo impacto que as obras do Paul Nash provocavam na forma de uma narrativa. E a narrativa dele é deslumbrante, ela é assim cativante de uma maneira perturbadora, porque são coisas muito simples, como por exemplo a distorção do estilo, a mistura de cubismo com surrealismo e o estilo particular dele, mas também existem elementos narrativos que são pensados tipicamente por um quadrinista, como por exemplo a figura do cão negro, que representa os pesadelos do Paul Nash. E assim, é uma narrativa que poderia ser muito problemática, porque ela é trabalhada de forma não linear, é trabalhada de uma forma extremamente subjetiva, porque o Paul Nash era uma pessoa extremamente perturbada por conta do que ele viu na Segunda Guerra. Então ele coloca pequenos elementos narrativos, que é um artista plástico pensando quadrinhos, que mantém você imerso na narrativa. E o principal deles é o cão negro, que eventualmente pipoca na história e te lembra, assim, como um único símbolo, e é um símbolo mesmo, de que você está vendo algo que é um pesadelo, que você está vendo algo que é uma perspectiva subjetiva de um indivíduo, mas que é um indivíduo que não é louco, ele viu tudo aquilo, e o cão é ao mesmo tempo uma representação interna e subjetiva, mas também uma memória externa de tudo o que ele viu. Cara, é pura genialidade. Sim. É pura genialidade. E assim, é uma pena, a gente está falando de um cara que é um artista multitalentoso, é uma pena que a gente nunca tenha visto o completo potencial dele na mídia audiovisual. Exato. Nós nunca vimos, porque assim, ele trabalhou como designer pros filmes do Harry Potter, acho que depois do Prisioneiro de Azkaban, que é justamente quando as coisas começam a ficar mais obscuras, mais perturbadoras na saga. E a única parceria completa dele com o Gaiman no cinema, que é o Máscara da Ilusão. Que assim, você tem uma noção, é porque é um filme de orçamento baixíssimo, né, cara? É minúsculo, assim, pra muita gente ele parece até mal feito, mas assim, eu peço pra quem vai assistir que leve em consideração que é um orçamento muito baixo para um artista que é muito talentoso. E mesmo assim você ainda vê algumas ideias que são muito, muito boas, cara. E vendo Máscara da Ilusão, eu vou fazer aqui uma provocação que eu sei que você vai dar risada, que é o seguinte: se o Maquin tivesse alguma vez na vida um orçamento que um Tim Burton teve, o Maquin teria sido tudo aquilo que o Tim Burton queria ser no cinema e não consegue. Eu acho que o Maquin é tudo aquilo que o Tim Burton queria ser só na estática, cara. Se você gosta do conteúdo do Formiga Elétrica, como nossos vídeos, podcasts e textos no site, seja um de nossos apoiadores. O Formiga Elétrica está com uma campanha de financiamento coletivo no Apoia-se, onde você pode contribuir com o quanto quiser para a continuidade do nosso trabalho. Os nossos apoiadores, além de participar de sorteios mensais, eles também têm direito a um grupo fechado no WhatsApp com todos os editores do Formiga Elétrica, além de lives exclusivas no YouTube. Então, para ser um de nossos apoiadores, basta acessar apoia.se/Formiga Elétrica. Venha fazer parte aqui da nossa família. Bom, e se você ainda não deu seu like lá no começo do programa, como nós pedimos, dê agora, inscreva-se no canal clicando nessa formiguinha aqui na cabeça do Rafa. Também visite nosso site formigaelétrica.com.br e não esqueça também de acompanhar nossos podcasts quinzenais lá no Spotify. É isso, até mais!